Deixa eu seguir aqui, tá estourando o tempo aqui, eu me emociono aqui, não olho pro relógio. Aqui é o desenho que eu falei aquela hora que eu achei que já era agora. Esse diagrama aqui, ele é muito bom aqui para explicar, sabe? Ele, bastante gente usa ele para explicar, né? Eu acho que é bem melhor explicar por ele, assim. Eu lembro que eu aprendi essas coisas, não tinha esse diagrama aqui, é muito bom esse diagrama aqui. Então, ele tem lá no Skug, se não me engano, eu peguei lá copiei do Skug. Eu fiz um aqui, mas o Skug de análise instrumental, né? Pessoal, esse diagrama aqui é o seguinte, ó, ele mostra direitinho pra gente como que tudo acontece. Então, eu vou explicar passo a passo aqui para vocês como que as coisas acontecem. Então, vamos lá. Imagine que a gente tem uma molécula, tá? E essa molécula, fez todas as ligações que ela tem que fazer, e ela está todos os seus elétrons lá nos orbitais moleculares, e ela está ali, não recebeu luz nem nada, está lá na dela, a moléculazinha, tá? Então ela está nesse nível energético aqui, ó, o S0. Primeiro que o S significa o singlet, né? Vamos supor que tenha um par de elétrons aqui com spins opostos, beleza, ela está lá na vidinha dela, está nessa linha preta aqui, que é um grau energético, certo? Aí a gente chega nessa molécula e fornece energia para ela. A gente joga uma radiação para ela. E ela se interessa em absorver essa radiação. Percebam que aqui, nesse exemplo que eu montei, ela se interessou por pegar 1, 2, 3, 4, 5. 5 radiações foi interessante dela pegar. Por quê? Uma das radiações que ela pegou, ela promoveu esse elétron para esse nível mais energético aqui, que é um orbital antiligante até mais energético do que esse, estão vendo? Ela se interessou por fazer essa promoção para cá. Ou ela pegou outra quantidade de energia um pouco maior e promoveu o elétron dela para um subnível desse nível energético aqui, nesse nível que já é mais energético, mas tem um subnível vibracional mais energético ainda, entendeu? Porque isso aqui, essas linhas bem marcadas aqui são as translações, lembram? É o elétron indo para um orbital antiligante. Mas esses traços mais finos são faixas de energia onde ele fez aquela translação, que é vir até essa barra, mas ele ainda faz um pouco mais de vibração, movimento vibracional, lembram? E é essa faixinha aqui. Então, dentro desse nível mais energético aqui, ele existem mais possíveis subníveis de energia, que é os níveis vibracionais da molécula, certo? Então perceba que essa molécula aqui, ela absorveu, eu inventei esse exemplo aqui, pelo menos as flechinhas, né? Ela absorveu 1, 2, 3, 4, 5 diferentes comprimentos de onda, para promover o elétron dela para 5 possibilidades aqui, ó. Ou vir só para exatamente o orbital antiligante mais energético, ou também para ir para situações mais energéticas ainda, certo? E vejam que aqui também, ó, a mesma molécula ela até podia absorver um pouco menos de energia, porque quanto menor for a flecha aqui, maior é o comprimento de onda, ou seja, menos energético é, né? Então ela também consegue absorver diferentes quantidades de energia e fazer promoções dos seus elétrons para outras órbitas também. Também acontece. Só que vejam que tanto as promoções da linha vermelha daqui como as daqui, elas foram promovidas, os elétrons sempre foram promovidos fazendo um singlet, entenderam? Ele tinha um spin aqui e ele manteve o spin dele lá quando foi promovido. Por isso que está um S aqui, certo? Só que esse sistema aqui, esse subnível aqui é menos energético do que esse, né? São mais do que o original lá, mas são menos energéticos. Bom, vamos lá. Para ficar legal a explicação, o mais legal é a gente pensar que a gente vai pensar nessa flecha aqui, ó, bem da esquerda. Imaginem o elétron que saiu daqui e foi para um subnível até mais energético do que esse, e ele ainda foi para um nível vibracional mais energético possível, dentro desse subnível aqui, certo? E aí, então, o que pode acontecer na vida desse elétron? Ele vai estar lá num orbital bem mais energético, um orbital antiligante bem mais energético, e pode acontecer de ele vibrar junto com o solvente, onde está essa molécula, e ele devolver parte dessa energia para o solvente. E isso ele devolve na forma de calor. A gente chama isso de relaxação vibracional, entenderam? Então aquele elétron ele vai devolver parte da energia que ele absorveu, ele vai devolver essa energia para o solvente na forma de calor. E isso pode acontecer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, entenderam? Então vejam que ele saiu daqui, foi lá para uma possibilidade bem energética, vibracional, mas depois ele foi sofrendo
relaxações vibracionais e devolveu isso na forma de calor. Inclusive na química a gente chama também esse tipo de coisa aqui de desativação não radioativa, ou seja, aquela molécula está perdendo energia, mas está devolvendo energia na forma de calor e não de radiação, certo? Calor entregue direto para outra molécula lá, que é o solvente, certo? Beleza. Então imagine a vida desse elétron aí, que foi promovido daqui para lá, sofreu relaxações vibracionais e chegou nessa situação aqui, ó. Quando ele chegou nessa situação aqui, pode acontecer, pode, até porque fenômenos de fluorescência são bem raros, né? Eu acho que esqueci de dizer isso para vocês. Não é tudo que é molécula que faz fluorescência, a minoria faz, certo? Então, para acontecer fluorescência, a gente vai precisar de que um nível energético mais alto tenha um subnível vibracional de outro nível energético não tão alto assim, mas um subnível vibracional tenha igualzinho a quantidade energética desse subnível que é mais energético. E aí então esse elétron aqui ele vai fazer o que a gente chama de conversão interna. Dentro da molécula mesma, ele vai deixar de participar desse subnível aqui, desse orbital antiligante, para vir para um nível vibracional mais energético, mas de um orbital antiligante menos energético do que esse, entenderam? Acho que está bem claro aqui no desenho, né? E aí, se esse elétron vem para cá, ele pode de novo sofrer essa relaxação vibracional e mais essa relaxação vibracional, e perder um pouco da energia que ele tinha e chegar nesse nível de orbital antiligante que seria o LUMO, ou seja, o nível o lowest, né? Que é o nível antiligante mais baixo possível, tá? E aí pode acontecer que esse elétron aqui, daqui em diante, ele volte, entendeu? Pode acontecer dele voltar para o orbital original dele. Se ele voltar, esse é o fenômeno da fluorescência. Por isso que eu botei umas flechinhas verdes aqui. Se o elétron fizer todo esse percurso, for excitado, fizer a conversão interna e voltar, tendo o spin oposto lá, né? Se ele voltar, isso aqui é o fenômeno da fluorescência, certo? É isso que é o fenômeno da fluorescência. Então a gente até diz que isso aí é uma conversão interna, né? Quando o elétron volta daqui para cá, é uma conversão interna. Mas o mais popular de dizer que é fluorescência, certo? É isso que é fluorescência. E aí, outra coisa que eu vou dizer, se tu para de irradiar a luz na molécula, automaticamente para o fenômeno da fluorescência. É isso. Fluorescência é isso. Ele só acontece enquanto tu está irradiando luz. Tu está colocando luz na molécula, todo esse fenômeno aqui está acontecendo. Eu cliquei no negócio aqui. Tu irradia luz na molécula, todo esse fenômeno aqui está acontecendo. Vai lá, vem aqui e volta para cá. E devolve a luz, né? Outra coisa, percebam que o tamanho das flechas em verde aqui sempre são menores que as flechas em vermelho, ou seja, a flecha em vermelho é um salto energético bem grande. Isso quer dizer um comprimento de onda baixo. Tá? E se aqui o salto energético já é menor, é porque isso é uma quantidade energética menor, ou seja, um comprimento de onda maior. É por isso que as moléculas, quando sofrem fenômeno de fluorescência, elas absorvem geralmente no ultravioleta e depois devolvem no visível, entenderam? O ultravioleta é mais energético que o visível. Tá? Então, geralmente as moléculas absorvem na região ultravioleta para devolver no visível. Esses são os fenômenos de fluorescência. Então é nesse mundo aqui que o aparelho que a gente vai aprender daqui para frente funciona. Tá? É nesse mundo aqui, ó. É até aqui a explicação. Ponto final. Mas para ficar completo, eu não vou deixar incompleto, né, já que eu vim até aqui, eu vou explicar para vocês quando é que acontece a fosforescência. Se uma molécula absorve luz, faz tudo isso que teria para acontecer na fluorescência, mas ainda assim existir um nível vibracional mais energético de um orbital antiligante aqui, um pouco menos energético ainda, e for compatível, a gente vai dizer que isso aqui é um cruzamento intersistema. Então, esse elétron aqui ele vai migrar para esse nível vibracional aqui mais energético. Só que quando acontece esse cruzamento intersistema, o elétron muda o spin dele. E então a gente vai ter esse elétron, quando ele estiver aqui nessa situação, ele vai estar no estado de triplete. E aí ele pode sofrer as relaxações vibracionais e depois ele volta para o estado original da molécula, devolvendo a energia. Vejam que ele já devolve menos energia ainda. Menos energia ainda. E é isso. E aí então a volta do elétron, se ele estiver no estado triplete de excitação, é essa volta do elétron que é a fosforescência. Só que, primeiro que esse fenômeno aqui já é bem raro, fluorescência. E essa possibilidade aqui, ó, é mais rara ainda. Então, é muito poucas substâncias
conseguem sofrer o fenômeno de fosforescência. Inclusive, esse fenômeno aqui, para a gente potencializar ele, geralmente ele mais ocorre em líquidos, em fluidos muito viscosos. Por exemplo, todos os exemplos que a gente já viu antes, sempre é uma tinta que tu pintou alguma coisa. Aquilo não é um líquido que tem mobilidade entre as moléculas. Se as moléculas têm mobilidade entre elas, elas ficam nesse mundo aqui, ó, da fluorescência. Agora, se as moléculas não têm tanta mobilidade entre elas, elas meio que acabam não conseguindo fazer muitas essas desativações aqui, e aí pode acontecer esse fenômeno aqui. E daí a molécula via ter o fenômeno de fosforescência. Entenderam? Então já é uma coisa bem mais rara, é um fenômeno bem mais raro. A própria fluorescência já é raro. Não é comum a fluorescência. Assim como também é que aqui a gente está falando delas, né? Parece que isso aqui é muito comum, mas esses três fenômenos que a gente está estudando, quimiluminescência, fluorescência, fosforescência, eles não são fenômenos muito frequentes. O mais frequente de tudo nas moléculas é a absorção e depois emissão, né? Que eu estou vendo nos átomos lá que vai ter a emissão que a gente vai estudar. Mas os fenômenos de fluorescência e fosforescência são fenômenos bem mais raros, né? Então aqui, pessoal, esse gráfico aqui, ó, isso aqui, a explicação dele mais bonita aqui, mais perfeitinha, tem lá no SCUG, da biblioteca lá. E não me lembro se agora no Harris, não me lembro se tem. Mas no SCUG eu sei que tem, eu me lembro que eu tirei de lá. Bom, deixa eu ir adiante aqui. Acho que eu não esqueci de nada aqui, né? Acho que é isso aí. Ficou bem claro, acho. Deixa eu ir adiante aqui. Só que me lembrei. Todos esses textos aqui que eu escrevi, na real, acho que eu já falei tudo isso aqui, né? Então eu não vou falar. Não vou ler isso aqui. Faz parte da explicação. Aqui então, pessoal, vocês vão ver que só agora aqui, ó, em acho que o último slide eu botei umas fotos só. Na real, da técnica que eu quero ensinar para vocês aqui, eu tenho 3 slides só para falar de novidade. É muito pouco. Na verdade, eu falei bastante sobre os fenômenos de luminescência, né? Mas até então eu não falei da técnica, que é a fluorescência molecular. Como é que é esse aparelho de fluorescência molecular? Esse aparelho, a construção dele tem essa lógica aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, e vocês vão entender, porque todo mundo já estudou a espectroscopia de absorção molecular, né? Então aqui a gente tem uma fonte. Um detalhe que é interessante, eu já trabalhei com esse aparelho. Como ele é um aparelho bem caro, né, é bem caro esse aparelho aqui. Aí a lâmpada sempre vem de xenônio. Não sei qual porquê, se já que é caro, já bota a melhor lâmpada. Também acho que a lâmpada de xenônio, a intensidade dela é muito forte, né? Então, para garantir assim que esses fenômenos aqui já são meio exigentes para acontecer, né? Então já grudou-lhe uma lâmpada com intensidade bem forte, né? Então ele tem a lâmpada de xenônio. É aquele esquema que eu já expliquei lá nas fontes, né? Se tu tem a lâmpada de xenônio, liga ela, tu tem todos os espectros de luz ali, do ultravioleta até o infravermelho próximo ali. Bom, então aqui a lâmpada, a gente liga a lâmpada, emite a radiação, que é eu acho que lá no material passado eu sempre usei PO, né? Mas tem muito livro que usa o I, de intensidade. Então, dependendo de onde vocês estão estudando, aí se aparecer no livro dizendo que transmitância é I dividido por I0, tá certo. Aí na real o I quer dizer a intensidade de luz. E o P quer dizer a potência de luz. Que é a mesma coisa. Dois jeitos de falar da mesma coisa, tá? Então eu vou deixar no meu material aqui as duas possibilidades para vocês já lembrarem disso. Bom, deixa eu explicar aqui então. Tá estourando meu tempo, parei.